Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, falando um tema importante agora, né? Seguro de vida acaba sendo um tema ainda cercado de muitas dúvidas, muitas vezes alguns preconceitos, mas diante de um cenário econômico cada vez mais desafiador, vem ganhando aí um espaço como ferramenta de proteção e também planejamento financeiro. Por isso agora a gente vai bater um papo com o Fernando Brito, do Grupo Maldivas, sobre esse tema. Brito, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Sempre um prazer recebê-lo aqui com a gente. Obrigado, Felipe. Sempre bom estar aqui com você, batendo esse papo. Ô Brito, seguro de vida, a gente estava falando, né? Acaba deixando de ser até um tabu e passa a ser visto como parte do planejamento financeiro das pessoas, das famílias, até mesmo no âmbito ali empresarial. Por que esse movimento está acontecendo? Como que você está vendo essa movimentação toda aí entre as pessoas, essa procura, inclusive, por esse tipo de proteção? Felipe, até um tempo atrás você tinha poucos produtos de qualidade no Brasil, né? E também você ficava muito refém dos grandes bancos ter que distribuir esse tipo de produto. Então, se fôssemos listar aqui alguns produtos que não são tão bem quistos pelo público em geral, aquele combo perfeito, que é vida, previdência e consórcio, que é o que o banco geralmente tenta passar para o cliente a torta e a direita e acaba prejudicando o ativo em si, que não passa com muito planejamento. Quando começam as assessorias financeiras surgirem, empresas do mercado financeiro fazendo planejamento estratégico financeiro, grupo de CFPs aumentando no Brasil inteiro e a conscientização também das mídias sociais, a internet, alguns influenciadores, você começa a ter uma espiral ali de informação. E essa informação faz com que o nível médio do mercado das pessoas que estão vendendo ou passando o produto à frente, ela suba, né? E os bancos acabam tendo que se movimentar para também entregar soluções mais completas para os clientes. Então, é um conjunto de coisas que faz com que as pessoas comecem a buscar mais informações. Com mais informações, tem mais ofertas no mercado. Produtos vão melhorando a cada dia que passa. As pegadinhas ainda acontecem, infelizmente, mas, de uma maneira geral, o planejamento financeiro que sai das mãos dos bancos e vai para assessores de investimentos, eles começam a incutir a necessidade de se planejar mais para médio e longo prazo, e o seguro acaba sendo uma estratégia super inteligente e interessante para se colocar dentro desse planejamento financeiro de longo prazo. Então, os produtos estão melhores do que eram antigamente, você tem mais players entrando no mercado, cada um no seu nicho, você vai ter produto para cliente que está em fase de acumulação, cliente que já acumulou, cliente que não tem herdeiro, não tem dependente. Você tem, de fato, um leque muito grande de produtos hoje no mercado e acesso à informação mais facilitada, e com o advento das inteligências artificiais também, você tem uma dúvida específica, coloca em um aplicativo desses, você consegue tirar essas dúvidas e já chega até para o corretor ali, ou para quem entende do assunto, com mais propriedade para conseguir fazer as perguntas certas, né? E diminuir ali a chance de ser enganado. Então, a questão de ter mais opções no mercado, a internet conseguir trazer mais informações, inteligência artificial ajudando, você minimiza a questão de ser enganado por algum motivo, acabar comprando gato por lebre, e com isso diminuindo, você aumenta a quantidade de pessoas em busca do ativo, Felipe. Ô Brito, e aí, até nessa questão da informação, para a gente poder também ampliar um pouco esse acesso, qual é a principal diferença, né, entre seguro individual, seguro em grupo, esse em grupo, inclusive, que muitas empresas acabam oferecendo? Tem diferença mais estrutural? É diferença para o segurado? Enfim, quais são essas principais diferenças aí entre esses modelos? A maioria das pessoas acaba tendo o seguro em grupo, né? Que é quando você faz parte de uma organização, tem um vínculo com ela, por obrigação tem que ter um contrato, pode ser CLT, ou um PJ, ou sócio da empresa, está abaixo desse guarda-chuva. E somente pelo fato de estar abaixo desse guarda-chuva com essa organização, você consegue ter acesso àquele produto. Porém, você saindo desse guarda-chuva no período de tempo do seu contrato, foi demitido, foi empreender, foi fazer outra coisa, você acaba não tendo a estrutura com você. Então, o seguro coletivo, ele funciona enquanto você faz parte da organização. Deixou de fazer parte, você perde aquele benefício. Quando você fala em seguros individuais, você não tem esse intermediário, por assim dizer. É como se fosse diretamente o cliente, o segurado, com a seguradora. Não tendo intermediário, o contrato ele fica mais direto. O que tem que ser tomado em consideração, levado em consideração, são as possíveis pegadinhas quando o produto ele é de fato individual. Porque você pode ter produtos individuais, a qual um seguro de vida, por exemplo. Imagina que eu tenho um seguro de vida, eu tenho meus 40 anos de idade e eu acredito que eu preciso desse seguro por 20 anos.
Se você vai num banco, vai num produto qualquer e contrata apenas um seguro de vida, esperando ficar lá ao longo de 20 anos, dependendo do produto que você contrate, apesar dele ser individual, ele tem a pegadinha de todo ano ele se renovar. E aí toda a renovação, a partir da segunda, ela pode ser facultativa. Isso quer dizer que a seguradora pode não querer renovar esse contrato e acabar encerrando de forma unilateral esse contrato na renovação. Então, você tem dentro da lógica de seguros individuais, aqueles com renovações anuais, que você não tem a garantia jurídica de que vai ficar no longo prazo no produto, exceto se a seguradora quiser continuar renovando, e você tem seguros individuais, a qual você escolhe o prazo de contrato, 10 anos, 15 anos, 30 anos, para sempre, que juridicamente o cliente está coberto, e aí sim ele é individual, que não tem pegadinhas e o jurídico está a favor. Então, você vai ter tanto coletivo quanto individual, nos dois tem que ter ponto de atenções. E aí, sobre as coberturas mais comuns, né? É claro que você está no dia a dia aí, você ouve, claro, as demandas dos clientes e também tem essa capacidade de sugerir um lado ou outro, um caminho ou outro. Quais são as coberturas que mais fazem sentido ali no dia a dia dos clientes, ou as mais comuns, as mais buscadas, Brito? Vai depender muito do perfil do cliente. Por exemplo, se eu pego um profissional liberal, um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, um dentista, ele depende basicamente da capacidade laborativa dele de fazer renda, né? Então, além do seguro de vida por si só, para quem tem independentes financeiros, é muito comum que esse público se preocupe com produtos que deem indenização em vida, como um seguro de invalidez. Cliente que perde um membro, não possa mais trabalhar, ele recebe uma indenização para que seja parte da aposentadoria dele, antecipada, por assim dizer. Um outro produto muito comum é uma cobertura que é chamada de DIT, né? Diária por incapacidade temporária, ou uma renda por incapacidade temporária. Cada seguradora vai ter uma nomenclatura, que é se eu tiver afastado das minhas atividades laborativas com o laudo médico, o seguro ele recompõe uma indenização mensalmente. Então, ele pode recompor as minhas despesas. Se eventualmente eu gasto por mês R$5.000, eu posso fazer um seguro para recompor as minhas despesas mensalmente através desse seguro. Ou eu posso fazer um seguro com base nas minhas receitas. Eu ganho 10 mil. Eu posso fazer um seguro para me recompor em R$10.000. A nossa indicação, estrategicamente, é você recompor sempre as suas despesas fixas existentes, até para pagar menos no seguro e sobrar para poder aplicar. Então, olhando para o profissional liberal, seguros que recebam em vida, como invalidez permanente ou invalidez temporárias, né? Tem prazo para acabar, para você receber a sua renda, porque você para de trabalhar, para de faturar, não tem a garantia do próximo salário, você tem produtos como isso. Para pessoas com idades mais avançadas, no sentido de que já construiu um patrimônio, já tem algo pronto, é muito mais uma linha de seguro de vida como veículo de sucessão, dado que não passa no inventário, tem os benefícios fiscais envolvendo. Então, no apanhado geral, você vai ter ali um seguro de vida para falecimento de qualquer causa, com uma cobertura de invalidez por acidente, doenças graves, que é em caso de um diagnóstico de um câncer, um problema de doença mais grave que esteja coberto, o cliente recebe uma indenização, lembrando que nem sempre o seu plano de saúde está preparado ou cobre todas as custas que você vai ter por conta de uma doença específica, e também a questão da recomposição de renda em caso de profissional liberal. Esses são os 4 produtos que mais são procurados quando eu procuro a nossa assessoria aqui. Então, é interessante, né? Porque muita gente acha que seguro é só quando acontece o pior, né? Seguro de vida, só quando acontece o pior, é só quando acontece alguma coisa na vida da pessoa, mas você trouxe aí a informação que serve muito além disso, né? Reforçando, também serve como uma prática ali, uma estratégia de planejamento familiar, uma estratégia de planejamento financeiro, por conta aí de várias vertentes e várias possibilidades também, né, Brito? Importante ressaltar essa coisa que muita gente só olha lá na frente, né? Ou num momento um pouco de adversidade, mas dá para conciliar, dá para montar estratégia com seguro de vida. E pegando esse teu gancho, Felipe, quando a gente para olhar na quantidade de possibilidades de proteção, existem muito mais proteções em vida do que para um herdeiro. Então, pela própria palavra vida, imagina, né? Fazer essa analogia aqui. Quando você pega a palavra vida, você tem 4 letras. Vida, né? Então o V é de viver muito. Imagina que você viveu muito lá na frente e não precisa mais do seguro. Você tem seguros que você pode pegar de volta o aporte feito. Você tem o I de invalidez, então você recebe em vida. Você tem o D de doença, você recebe em vida. E o A de ausência, que é no caso de falecimento.
Então, a própria palavra vida em si mostra que 2/3 das letras, elas são para você utilizar ainda em vida, e não em caso de falecimento. Então, é muito comum, quando você pensa em seguro de vida, pensar na morte, que é natural pensar assim, mas a palavra diz que é vida e não morte. Então, a maioria dos produtos existentes são para os clientes utilizarem ainda em vida e não para deixar para os herdeiros. Apenas a cobertura de falecimento em qualquer caso, que é o seguro de vida, ou morte acidental, que dá uma cobertura adicional, dá uma indenização adicional em casos de falecimento por acidente, que seria para terceiros. Todos os demais produtos acabam sendo para o próprio segurado receber e dar a tranquilidade financeira no dia a dia dele. Ô Brito, tem uma questão importante, né, quando a gente fala até mesmo do aquele imposto, né, o ITC-MD, porque até está sendo discutido, né, se vai ter, se não vai ter, se vai ter tributação, se não vai ter tributação, se vai mudar, se não vai mudar. Nesse caso aí, também é importante fazer um planejamento, até para se prevenir, como você falou, em relação a algumas questões de inventário, algumas questões relativas à incidência, né, de alguns impostos, de algumas taxas, que acabam pesando, né, nesse processo todo. Essa questão acaba sendo também fundamental ou vantajosa quando a gente fala desse seguro? Sim, ele é estratégico, porque tributariamente ele é benéfico para o cliente, dado que ele tem algumas diferenças de uma aplicação tradicional. Imagina que quando o cliente ele faz a aplicação, constrói patrimônio, aquele patrimônio construído está declarado no imposto de renda do cliente, para comprovar que, de fato, aquele patrimônio é daquela pessoa. Tanto a parte líquida, quanto a imobilizada, quanto cota de participação de empresa, não importa. 100% do patrimônio está declarado. O seguro de vida, quando ele é contratado, ele é um serviço que vai ser prestado para alguém. Ou seja, na minha eventual falta precoce, no meu eventual falecimento, aquele recurso financeiro que eu contratei como serviço vai ser entregue para o meu herdeiro. Dado que é um serviço que vai ser entregue e não uma herança que vai ser deixada, essa indenização passa por fora do inventário. Todo o patrimônio conquistado e acumulado durante toda a vida, ele vai passar pelo espólio, que é o que vai ou não para o inventário. A grande maioria do patrimônio vai cair no inventário, vai seguir aquela parte da legítima, que são os herdeiros legais, e para retirar desse inventário tem que pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa de Morte e Doação, que no Brasil o teto federal está em 8%, São Paulo, por exemplo, cobra-se 4%, e tem projetos locais para que esses 4% venham com uma tabela progressiva até 8%, e já tem no Senado Federal solicitações para que saia o teto de 8% para 16% ou 20%. Apenas um adendo, o Chile, salvo engano, ele cobra 25% nesse mesmo imposto, algo que no Brasil você tem uma média ali de 4,5% a 5% quando a gente pega todos os estados da federação. Então você tem uma clara margem de crescimento de arrecadação tributária a efeito do governo, e o produto seguro de vida pode vir como um benefício adicional para os herdeiros por alguns fatores. Primeiro fator, a não cobrança desse ITCMD. Um segundo fator, eu não dependo de advogado para poder liberar esse recurso da indenização, porque não cai no meu inventário. E o terceiro fator é a possibilidade de comprar essa herança, por assim dizer. Eu compro esse dinheiro de maneira planejada em vida. Eu pago menos do que, de fato, eu estou tendo de indenização. E eu garanto para os meus herdeiros essa liquidez entrando. São apenas 2 artigos que eu queria citar aqui. O artigo 833 do Código Civil, que ele fala da impenhorabilidade do seguro de vida, e o 794 do Código Civil, que diz que a indenização do seguro de vida não pode ser considerado herança para todos os efeitos e direitos. Então, se não é herança, não cai no inventário, não paga esse imposto. E nem pode comunicar para dívidas deixadas. Isso quer dizer que clientes, pessoas, né, que tenham bastante patrimônio, que tenham empresas por trás, que eventualmente possam deixar passivos para o seu inventário, esse passivo, via de regra, por lei, ele não pode corroer a indenização do seguro de vida. Então, pode ser estratégico também para garantir a liquidez para os meus herdeiros com isenção fiscal e benefício jurídico, além de pagar mais barato do que o valor que está entrando na conta deles, Felipe. Ô, Brito, para a gente encaminhar para o final aqui, né? Só para o pessoal ter uma ideia, para a gente ter uma percepção. Quando fala em seguro, muita gente acha que é caro, muita gente acha que acaba sendo um valor ali que talvez faça diferença ou não no bolso do dia a dia ali. Porque pensar lá na frente, a gente pensa em seguro de carro, a gente pensa em seguro em alguns outros seguros, mas não necessariamente nesse modelo que a gente está falando aqui.
É caro mesmo? Depende das coberturas, depende das pessoas? É relevante, talvez, percentualmente no orçamento das pessoas? Como é que funciona essa coisa da precificação e também prazo, reajuste, algumas coisas assim, quando a gente fala de seguros? Tá bom. O seguro nada mais que é a probabilidade matemática de ocorrer um evento e eu tenho que indenizar. Simples assim. Até pegando um exemplo bem clássico, quando a gente olha aquela cesta do basquete, né? Você está vendo a NBA, para quem gosta, vem no intervalo alguém que estava tomando chopp e comendo cachorro-quente, faz aquela cesta do meio da quadra, ela ganha, sei lá, $100 mil, $1 milhão. Aquilo dali não é a NBA que paga, né? Ali é uma apólice de seguro que foi contratada naquela temporada, onde a seguradora indeniza. O bater o carro nessa situação é a pessoa que está comendo e bebendo no meio do jogo acertar aquela cesta que até profissional dificilmente acerta. Isso quer dizer que é possível precificar porque tem uma probabilidade de ocorrer esse evento. Em quantas tentativas vai ocorrer aquela cesta para poder indenizar? O seguro é igualzinho. Isso quer dizer que quando a pessoa é mais jovem, a probabilidade matemática de haver o falecimento, de haver um problema de saúde, ela é muito menor do que quando ela é mais velha. Obviamente, quando ela é mais jovem, fica-se mais barato a contratação do seguro do que quando ela tem uma idade mais avançada. A mesma coisa ocorre quando a pessoa tem uma pré-existência de doença. Uma pessoa de 40 anos com condição de saúde boa, ela vai pagar uma parcela. Quem tem 40 anos, mas a condição de saúde já não é tão boa assim, passando por uma análise clínica, dependendo do produto, estou falando agora de produtos de qualidade, que faz uma análise médica, faz um apanhado ali, técnico para poder aceitar, pode ser que aquela pessoa que tem uma pré-existência vai pagar um pouco mais caro do que aquela outra que tem saúde. Então, a questão de caro ou barato vai depender muito da probabilidade de ocorrer. Então, a primeira probabilidade é a idade. Quanto maior a idade, maior a chance de ocorrer o evento de indenização, maior a parcela. A outra questão com relação à probabilidade. É mais provável, a efeito estatístico, contrair um diagnóstico de uma doença grave do que ter um falecimento por causas naturais. Então, a taxa de precificação para uma cobertura de doenças graves vai ser mais alta do que uma taxa de precificação para uma cobertura de falecimento por acidente, por exemplo, que é estatístico. Então, cada produto, de acordo com a sua chance de indenizar, ele vai ser mais barato ou vai ser mais caro. Na média, que a gente tem visto das famílias, quando quer se planejar e quando tem um planejador financeiro, é que coloca entre 3% e 5% da renda familiar no quesito proteção, para que esse de 3 a 5 consiga trazer o conforto, o guarda-chuva, a alavancagem patrimonial necessária, para que caso ocorra algum evento no momento da acumulação, aquele seguro venha para poder colocar o caixa na aplicação financeira e juntar com o que já tem aplicado e a pessoa conseguir ter a sua independência financeira. Então, uma dica que a gente dá, de 3% a 5% é o valor médio da renda do brasileiro, das pessoas que estão se planejando, para colocar em proteções diversas, não apenas em uma. Óbvio, você vai ter produtos ali de seguro que têm um aporte muito maior do que outros, porque vai depender da estrutura que foi montada. Quem está acumulando patrimônio, Felipe, tem que ter a visão de que, como não tem ainda o patrimônio acumulado, tem que buscar o melhor custo-benefício, a menor parcela possível, num bom produto que vai entregar para ele a indenização, caso precise, sem pegadinhas. Quem já acumulou recursos financeiros e que talvez seja a própria seguradora, que não precise de seguro, é olhar o produto muito mais como um veículo, estrategicamente perante a lei, perante a parte de tributo. Faz mais sentido botar na previdência, no seguro de vida, fazer uma holding, doar o dinheiro, o que faz sentido? Então, para o cliente que já tem muito recurso financeiro, pode ser que olhe o seguro não como um seguro, mas como um veículo estratégico com benefícios fiscais para poder complementar a parte sucessória. Maravilha. Brito, obrigado, viu, pela participação, obrigado por explorar e explicar um pouco mais sobre esse universo dos seguros, especificamente seguro de vida aqui para a nossa audiência. Um abraço, até uma próxima. Eu que agradeço, sempre bom bater um papo com vocês, tentando tirar um tema um pouco mais pesado, tentando ser um pouco mais descontraído, mas sempre que precisar, Felipe, estou à disposição, é só me chamar. Valeu, Fernando Brito, do Grupo Maldivas aqui com a gente. Um forte abraço para você, até uma próxima. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na programação. Continue com a gente.